Uma boa noite, amigos e amigas, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. A dinâmica da nossa live continuará sob o tema Perguntas e Respostas, na esteira do que eu tenho feito nas duas últimas lives, onde questões mais prolongadas e que eu não tenho como sintetizar num vídeo curto, que é a minha proposta dos vídeos que eu posto diariamente aqui nos meus canais, né? Então eu separo esse momento aqui de live para a gente conversar sobre esses temas de uma maneira um pouco mais extensa. Eu vou começar aqui com a primeira questão do dia para a gente poder conversar e refletir. Recebi, inclusive, recentemente, e ela diz o seguinte: uma amiga tem filha de 15 anos, são de igreja. Ela e o padrasto são cuidadosos, não a deixam sair sozinha. À noite não a deixam sair sozinha à noite, são meio rígidos. Ela pegou esses dias conversas da filha no celular com um menino planejando fazer sexo. Ela, a mãe, está arrasada. E a filha se fechou, não fala nada sobre o assunto, só chora e diz que odeia a família. Ela tirou o celular da menina e aí vem a pergunta: qual seria a atitude certa da mãe? O que fazer pelo filho? Bem, em primeiro lugar, não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre num panorama familiar, ok? E eu gostaria de fazer aqui algumas considerações em cima dessa situação, em primeiro lugar, me fazendo totalmente solidário à aflição dessa mãe, ao mesmo tempo que eu também não deixo de conseguir me conectar à aflição dessa filha, tá? A impressão da pessoa que me escreve, possivelmente alguma conhecida próxima dessa família, primeiro faz o relato de que são pessoas cuidadosas em relação a essa filha, que tem 15 anos, notificando que, inclusive, não a deixam sair sozinha à noite. Mas, por outro lado, ela notifica que eles são da igreja e, num outro ponto, também ela aponta, eles são meio rígidos, né? E aí, esses dias, a mãe pegou a conversa da filha com um menino e parece que os dois estavam programando uma ocasião para ter uma relação sexual. Isso parece que chocou a mãe. O termo que foi usado aqui, a mãe está arrasada. E essa reação da mãe, não só esse comportamento da mãe de pegar a conversa, mas a reação da mãe, consequentemente levou a filha a se fechar e agora ela vive chorando e diz que odeia a família. E aí a pessoa que escreveu a questão disse qual seria a atitude certa da mãe e o que fazer pelo filho. Minha amiga, Jesus ele diz uma palavra que eu trago aqui para nortear a nossa reflexão quando ele diz aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se eu for tomar um entendimento e uma reflexão acerca dessa fala de Jesus, a gente pode dizer que aquilo que perfizer a sua ênfase, ali estará a sua intensidade, ok?
Sendo essa família uma família de igreja, não me surpreende que o tema sexo seja algo tratado muito mais pelo teor moral do que analisado pelo seu impacto de saúde, o seu aspecto social, funcional e existencial para o adolescente em questão. Porque são duas coisas que, infelizmente, sobretudo em se tratar da moral religiosa, caminham por vias totalmente diferentes. A moral religiosa tem uma concepção altamente preconceituosa, estigmatizada e negativa do sexo. De modo que quem faz sexo se suja, se deteriora, cria diante de si uma barreira entre a pessoa e Deus, impedindo o amor e a proteção de Deus de cuidar dessa pessoa. A história do cristianismo, inclusive, é uma farta testemunha desse tipo de mentalidade que demoniza o sexo como sendo um dos piores, se não o pior inimigo a ser combatido nessa vida. Não é por outra razão que o sexo acaba sendo também, por conseguinte, a maior tentação dos religiosos, que vivem numa luta de esgrima dentro de si, tentando anular essa dimensão da vida, ou seja, a libido e a sexualidade, como se isso fosse sinônimo de santificação. É nessa direção que eu digo que, por conseguinte, cria-se uma ênfase em cima da sexualidade, como se a pessoa tivesse que praticamente suprimi-la, reprimi-la ou prescindi-la de lado, para que então se possa conseguir uma vida santa, uma vida feliz e uma vida com a proteção de Deus na vida. Quando eu falo de uma perspectiva existencial, psicológica, saudável, aí o sexo ele já tem outra conotação. O sexo feito de modo irresponsável, ele pode gerar doenças venéreas, ele pode desencadear uma gravidez precoce, e isso na vida, principalmente da mulher, isso gera impactos e transformações consideráveis, né? Muito mais até do que na vida do homem. De modo que, social e biologicamente falando, é muito importante que a adolescente seja saudável e equilibradamente conscientizada da melhor maneira possível dos ônus e das possíveis implicações de uma vivência dessa dimensão de uma forma irresponsável. Podemos falar de doenças que também, uma vez contagiado desde cedo, podem criar limitações, constrangimentos desnecessários no curso da vida desse jovem. Podemos falar, inclusive, das implicações psicológicas e sociais, onde, dependendo do grupo onde essa pessoa esteja inserida, ou dependendo com a pessoa com quem ela esteja relacionando, a probabilidade de brincar com os sentimentos dela, de ela se ver ferida e, por vezes, usada, isso pode trazer implicações sobre a autoestima, sobre o amor próprio, criando oscilações emocionais e afetivas que às vezes vão criar comprometimentos no desempenho escolar dela e naqueles outros objetivos que seriam interessantíssimos de serem priorizados em função da fase da vida em que ela se encontra. Só que eu quero te pedir para visualizar como que nós estamos falando de ênfases e de perspectivas diferentes. Relativo à ótica da moral religiosa, a pessoa fica chocada
a nível da decepção com a filha, porque a filha está pensando em sexo, quando na verdade essa mãe, tudo que ela queria é que a filha estivesse pensando em quê? Em matemática, em álgebra, em Bíblia, né? A adolescência, diga-se de passagem, é a faixa etária da eclosão dos hormônios, da iminência da puberdade, da convulsão e da emulação de diversos elementos químicos em estado de profusão dentro do sujeito, onde nessa travessia, em muitos casos, a libido bate píncaros de elevação dentro do jovem adolescente, e ele tem que dar conta disso. Por outro lado, ele também está na fase subjetiva da autoafirmação como forma de construção de uma identidade. Portanto, nessa direção, o que eu percebo nessa questão aqui que me foi enviada é que, inevitavelmente, essa mãe criou uma idealização sobre essa filha. E uma idealização associada possivelmente com certas faltas e percalços na trajetória dessa própria mãe, e que intrinsecamente busca realização no comportamento e na maneira da filha de viver e se portar. De modo que quando a mãe descobre uma conversa de uma filha de 15 anos falando sobre sexo com um garoto, ela se choca. Olha, eu vou dizer para vocês me desculpem, é porque talvez eu lide com o fenômeno humano constantemente. Se eu tivesse uma filha, eu tenho um filho, mas eu tenho sobrinhas que eu amo de coração. Mas seja até no meu filho ou na minha filha, choque para mim, a nível, por exemplo, de eu me sentir próximo dessa qualidade que aqui foi notificada, no caso que me escreveram, ou seja, de ficar arrasado. Eu ficaria arrasado se eu percebesse que o meu filho, com 15 anos, assassinou uma pessoa. Se eu, de repente, constatasse que o meu filho estava tendo participação em tráfico de órgãos, ou estava participando de um esquema perverso, sabe, de mutilação e malefício de pessoas vulneráveis, isso ia me deixar arrasado. Agora, se com 15 anos de idade, seja um filho ou uma filha minha, e eu me deparasse com uma conversa mais apimentada do contexto sexual, eu não vou mentir para vocês que isso não me levantaria antenas, mas eu entraria com muito mais tato e sobriedade, não vivenciando esse impacto de ficar arrasado, esfacelado, pelo contrário. Até olhar e ver que, por exemplo, a minha filha, né, por exemplo, está despontando, né, para um interesse por uma pessoa, e estão conversando. O que eu tentaria era encontrar a melhor porta de entrada possível para poder instruí-la, para poder conversar, para poder averiguar qual é o nível de consciência que ela tem, do que ela está fazendo, do com quem ela está fazendo, ou do como ela está pretendendo fazer essa coisa, e dependendo até do contexto envolvido, talvez poderia haver até a possibilidade de eu estabelecer diretrizes mais categóricas, restritivas, mas isso baseado numa leitura absolutamente existencial de importâncias de causa e efeito com pertinência na vida e na etapa de vida que o meu filho esteja vivendo. Mas agora, isso não me remontaria à casa da decepção, porque, meu Deus, do ponto de vista da psicologia evolutiva, do ponto de vista biológico, da neurociência, uma
pessoa com 15 anos de idade, com 14, com 13, pós-puberdade, ela já está com o seu processo de sexualidade ativa, né? Então não é incomum você ver adolescentes dessa idade transitando entre o tema, procurando conteúdos sobre o tema, e não poucas vezes interagindo com os seus pares, falando acerca do assunto. Agora, quem é que está interagindo com ele? É alguém com um adolescente de 15, de 14? É alguém maior de idade? É alguém muito mais velho? É algum aproveitador? Ou é alguém da mesma idade? E mesmo sendo da mesma idade, que contexto é esse? Né? Vamos tentar uma dissuasão ou desarticular essa situação, mas não comunicando ou tratando esse assunto como uma barbárie ou como uma grande decepção, como se o filho ou a filha estivesse trabalhando e versando em cima de um tema alienígena. E não é um tema alienígena. Então, quando a pessoa aqui me pergunta qual seria a atitude certa da mãe, olha, vocês vão me desculpar, quem sou eu aqui para dizer qual é a atitude certa para pai e para mãe? Acho até que essa pergunta ela foi elaborada que, se eu me arvorasse a querer responder isso com a totalidade de certeza, seria uma presunção da minha parte. Creio que só o pai e a mãe que estão inseridos dentro da situação vão poder ter a melhor visibilidade para a melhor atitude. Agora, dentro desse contexto que foi falado, eu aqui ensaiaria algumas propostas para serem revistas e pensadas, e dentre elas não necessariamente lidar com esse tema com o filho adolescente, deixando e abrindo a porteira, abrindo a bica da torneira para tudo acontecer, porque isso seria irresponsável. Mas o que eu chamaria para a revisão não era nem o que fazer, mas o modo de fazer. E de não tratar a coisa como um escândalo, mas apenas como um fato, a ter que se conversar. Entendendo que a pior implicação não é Deus ficar com raiva, e nem a reputação talvez ficar manchada, principalmente com a família, pensando então que porque uma menina de 15 anos está conversando sobre sexo com um menino, quem sabe da mesma idade, então isso significa que ela é piranha, safada e tem um potencial para prostituição. Não! O que eu quero rever aqui e trazer aqui é o modo como se olha essa questão, para que não se trate essa questão sob uma perspectiva moralista, mas que se trate essa questão no âmbito existencial, levando a experiência de adulta que essa mãe tem para orientar essa filha no sentido das implicações, dos riscos, tentando analisar o contexto que está ao redor, para pensar se está havendo algum abuso, alguma covardia, alguma manipulação. E aí sim, entendendo que algo disso esteja em jogo, interferir. Ou para, de repente, tentar repensar a coisa e até mesmo para proibir a coisa de acontecer. Com relação à filha, para a filha ter tido esse tipo de reação, adolescente, não poucas vezes, ele costuma ser muito histriônico na manifestação das suas frustrações, quando ele é impedido de realizar aquilo que ele possui todas as certezas do mundo de que ele está certo naquilo que ele está fazendo. Mas eu posso estar enganado, mas a reação dessa filha, inclusive de dizer que odeia a família, de prorromper em choros, é que o modo como essa mãe lida com essa filha
perfaz uma perspectiva muito mais moralista do que existencial. E nessa direção, a coisa configura muito mais o aspecto da proibição e da opressão do que do significado do que esteja em jogo. Quero aqui, inclusive, trazer para chamar a atenção para o seguinte ponto. Mesmo você explicando o significado e refletindo o contexto pela perspectiva existencial, isso ainda assim vai frustrar o adolescente e vai levá-lo a expressões de frustração. Mas quando os pais, movidos por perspectivas moralistas e que impõem restrições e proibições que não apresentam para esse filho uma mínima plausibilidade, racionalidade ou sentido, com o passar do tempo, isso vai alimentando nesse filho, principalmente na fase da adolescência, uma revolta galopante, entende? Então, de uma certa forma, é o que eu creio que se esteja assistindo na reação dessa filha. Uma revolta galopante de uma intervenção da mãe numa situação que, pelo modo como a mãe intervém, estabelecendo críticas, estabelecendo falas, esboçando a decepção e a contrariedade, isso vai passando para a filha a ideia de que ela está sendo rejeitada, de que a mãe não a aceita do modo como ela é, de que a mãe fica caçando chifre em cabeça de cavalo e cabelo em casca de ovo para estar sempre recriminando essa filha nas suas expressões mais espontâneas, o que consequentemente vai levando essa filha a esconder tudo dessa mãe e a viver todas as suas produções mais espontâneas em segredo, ora omitindo, ora mentindo, porque no final das contas o modo como essa mãe trata as coisas de maneira moralista e se sentindo chocada, arrasada e decepcionada porque a filha está expressando e vivenciando as coisas naturais da vida, então essa filha começa a se sentir rejeitada e estigmatizada pelo olhar dessa mãe. Nós estamos aqui falando da questão sexual, mas tem muitas vezes que isso acontece, por exemplo, no âmbito da alimentação. Sim, eu já vi pais e mães chamando a atenção de filhos na hora que eles estão comendo e dependendo do modo como eles estão comendo ou com o apetite que eles comem, eles são repreendidos de uma forma tão assintosa, perversa, na energia de uma decepção e com tal distrato e rejeição que o filho internaliza aquilo como um complexo dentro dele e por causa da expressão de uma instintualidade que é natural, que é o apetite de comer, assim como a sexualidade é um instinto natural da psique. E a gente então demonizando, no caso os pais, demonizando esses instintos, isso leva uma confusão de complexidade na cabecinha do adolescente, que ele começa a se sentir rejeitado por ele sentir as pulsões que são instintualmente naturais. E aí, não tendo orientação, não tendo uma saudável instrução, mas sobre os instintos naturais que ele sente, ele vivendo depreciações, rejeições e recriminações, ele sai vida adulta fora cheio de revoltas, cheio de compulsividades, de taras e de complexos para serem resolvidos. Então, nesse caso, eu recomendo muito que, não que essa mãe desfaça as proibições e as restrições que ela possa ter criado,
Mas face à delicadeza do tema, eu recomendaria que essa mãe revisse o modo como ela está tratando. Não lidando com a sexualidade da filha, meu Deus, como se ela estivesse traficando órgãos. Como se ela estivesse fazendo um extermínio em massa de animais selvagens, sabe? Porque isso é que seria uma decepção digna de deixar um pai ou uma mãe arrasados. No mais, por mais que possa ter sido excessivo, por mais que possa ter sido incoerente e fora de contexto ou de tempo, mas o que ela se deparou é com a filha dela entrando em contato e, mesmo que desengonçadamente, vivenciando um instinto natural, que é o quê? A sexualidade. E isso, diga-se de passagem, foi Deus que criou. E quando ele criou, ele disse que era bom. Mas como o ser humano é falho, o ser humano não nasce com um manual, não é verdade? Então a gente precisa aprender a como lidar. Aí é que seria o papel do pai e da mãe, de comunicar sua própria experiência para tentar ajudar. Mas isso no nível existencial, psicológico, biológico, social, e não de uma forma moralista, criando depreciações só porque a pessoa tem vontade de fazer sexo com um menino. A menina tem vontade de fazer sexo com o menino. Meu Deus. Portanto, é um recalibramento de pesos e de importâncias que eu creio que seriam recomendáveis nesse caso, para que essa mãe possa sim criar limites e restrições, mas com isso ganhar o coração da filha e não fabricar uma bomba relógio que vai ser agora momentaneamente contida, mas assim que tiver uma oportunidade vai ser uma Hiroshima e Nagasaki para toda a direção aí, porque vai colocar a filha numa condição de repressão, e isso psicologicamente a gente sabe que torna a emenda pior do que o soneto, né? Então essa é a primeira questão que eu quis aqui responder. Boa noite. Fui atendido em sua clínica na freguesia e desde então passei a segui-lo aqui no Instagram. Acabei de ver a sua postagem falando sobre sexo antes do casamento e gostaria de uma explanação à luz do entendimento que nosso Criador te deu. Deixa já até eu pegar a Bíblia aqui, porque aí já é assunto bíblico que vão falar, né? Tenho 46 anos e sou nascido de pais que frequentam a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. E com isso, obviamente, cresci nesse meio alienado, ao meu ver, como todas as crianças em todas as religiões. Mas posso dizer que não sinto coisa alguma, espiritualmente falando. Vou porque sou músico e pelo prazer de tocar meu instrumento. Enfim, depois que eu me divorciei, em 2010, passei a ter relações sexuais sem compromisso. E eu diria que me viciei / acostumei com isso. Hoje, penso que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas, sendo o ato sexual uma delas. E penso não estar infringindo em pecado ou numa conduta errônea, visto que essas relações são consensuais. À luz do teu entendimento, o que você diria? Meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa.
Um dos amadurecimentos no Evangelho, um dos maiores amadurecimentos que a gente pode ter no Evangelho de Cristo Jesus é fazer a viagem do eu não posso para o não me convém. Ok? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação que leva a gente para pensar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, ele repete essa mesma síntese que me parece ser um princípio operativo na visão de mundo acerca da alma de Paulo. Quando ele diz no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí eu volto a repetir. Um dos maiores amadurecimentos que a gente pode desenvolver no Evangelho de Cristo Jesus é a gente evoluir do eu não posso para o não me convém. Enquanto a gente está na mentalidade do eu não posso, a gente precisa de algo ou alguém do lado de fora criando uma proibição para que isso sirva de contenção para o meu desejo, para os meus apetites e os meus interesses não fluírem de forma desordenada. Ok? Vamos dizer que esse tipo de mentalidade perfaz o nosso processo inicial de desenvolvimento. E é, eu diria, essencial na fase inicial da infância, da adolescência. No entanto, adentrando a fase adulta, psicologicamente vai sendo recomendável e saudável que a gente faça um upgrade no nosso software de visão de mundo e entendimento das coisas. Fazendo uma passagem do eu não posso, ou seja, de algo ou alguém, sendo o pretexto de inibir as expressões dos meus apetites, dos meus interesses e dos meus instintos, evoluindo para o não me convém. É quando a minha própria consciência é a balizadora determinante da fronteira até onde eu vou, sob o entendimento de, embora tudo me ser lícito, ou seja, no sentido legal, moral, ser existencialmente lícito, mas mesmo assim a coisa não me interessa, seja porque ela ou me causa dependência, ou no final das contas não me edifica, não produz em mim um conjunto de coisas e de valores positivos que agregam. Só que, para a gente fazer essa passagem do eu não posso para o não me convém, de fato a gente precisa se permitir a experiência da vida, né? A experiência da vida e da vida viver, para então, pela via dos frutos, do retorno e das consequências, a gente constatar se aquilo cabe, se aquilo é para mim, se aquilo serve ou não. Uma ilustração, uma coisa é eu virar para uma pessoa e dizer: você está proibida de usar essa roupa. Ah, por quê? Não, por que não?
Isso porque a lei, ela não explica, ela proíbe. A lei, ela não dá razões, ela determina, ela impõe. Agora, na lei da consciência, ou como diz Tiago lá na sua epístola, na lei da liberdade, adentrando esse terreno onde eu faço ou deixo de fazer, não porque seja lícito ou ilícito, mas sim porque não me interessa e não me convém, então, para se chegar nesse patamar, as coisas precisam ter significado, precisam ter uma razão. Então, eu te digo, ou eu vou te dizer, não veste essa roupa, e você vai dizer por quê? Porque não. Mas na lei da liberdade, você vai vestir a roupa, porque te é lícito, mas você sentindo que a roupa está apertada, ou te incomoda, ou ficou feia, você então, por livre e espontânea vontade, você vai tirar a roupa, porque aquela roupa não te cabe, não te convém. Só que a maioria não se permite experimentar a roupa. Muitos ficam confiados apenas atrás da proibição e ficam fazendo gestão de uma série de desejos incubados que muitos extravasam de uma forma oculta e de maneira privada, fugindo do olhar de terceiros, que acaba sendo o meio de fiscalização da proibição se fazer valer no comportamento dos indivíduos. Porque lei sem ter quem fiscalize é uma lei ineficiente, é uma lei que não funciona. Porque lei só tem efetividade se ela tiver quem fiscalize. Por isso é que a interação de quem vive via obrigação e imposição só tem um comportamento apropriado se essa pessoa está sob fiscalização. Porque se ninguém estiver vendo e não tiver ninguém fiscalizando, essa pessoa abre para si diversas licenças poéticas, né? Para poder fazer aquilo que ela tem desejo às ocultas e escondidas. O que já é diferente com quem caminha com a própria consciência, fazendo aquilo que convém ou não convém. E uma vez que não seja conveniente para essa pessoa pode estar sozinha ou acompanhada, que ela não vai fazer, porque fazer aquilo não a interessa. Por isso, fazer a viagem do eu não posso para o não me convém é um dos maiores amadurecimentos no Evangelho de Cristo Jesus que uma pessoa pode obter. Nessa direção, meu amigo, com a descrição que você me faz aqui, levando em consideração essa introdução, você me diz que depois que você se divorciou em 2010, você passou a ter relações sexuais sem compromisso. E você diz até que você se viciou / se acostumou com isso. Você pensa que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas, sendo o ato sexual uma delas. E você pensa não estar infringindo em pecado ou numa conduta errônea, visto que essas relações são consensuais. E aí você me pergunta, à luz do teu entendimento, o que você diria? Eu diria, meu amigo, não que você está errado, mas que você está se conformando a viver diante de um oceano da graça e da possibilidade de potencial de vida e de realização nessa existência, porém molhando apenas o calcanhar. E como você vem
de um contexto religioso evangélico e até da congregação cristã, que eu particularmente considero uma das bem moralistas do meio cristão, então você criou dentro de si uma abertura para viver de maneira desculpada a sua sexualidade, coisa essa que possivelmente já foi vivida durante muitos anos para você de modo reprimido, à base de proibições, como se Deus fosse ser o maior prejudicado caso você pisasse fora da linha. E agora, conseguindo manejar melhor esses sentimentos dentro de você, e como você mesmo disse, fazendo sexo consensual, sem forçar ou obrigar ninguém, você não consegue encontrar culpa nisso, embora você se veja viciado e acostumado com isso. E aí você pergunta: Felipe, como você vê isso? Ora, eu não vejo que você esteja errado. Como eu disse anteriormente, eu só vejo que você está vivendo com uma fixação e muito aquém do que um mero sexo pode te oferecer. Porque para você me dizer que uma esvaziada de saco, me desculpe, meu amigo, mas eu vou até utilizar aqui um vocabulário que eu não costumo utilizar, mas para você me dizer que uma esvaziada de saco num sexo casual, descomprometido, te satisfaz e você vive numa boa, meu amigo, ou você tem um trauma não resolvido com o casamento que você teve, ou você vivenciou uma repressão de natureza sexual durante muito tempo e isso agora está se extravasando, ou você tem uma autoestima muito comprometida, com um complexo de inferioridade te assediando dia após dia e, para além do sexo, você se utiliza da diversidade e multiplicidade de relações para poder vivenciar autoafirmações que silenciam esse inimigo da inferioridade que fica assediando a sua autoestima. Porque, meu amigo, eu vou te dizer, sexo, por mais variado que ele seja, com uma multiplicidade de mulheres ou de pessoas, chega um momento que cansa. E isso para uma alma saudável. Porque uma alma saudável chega um momento que ela pede algo mais do que sexo. Até porque, meu amigo, de fato eu concordo com você que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas. Mas ele não te fez só com o saco e o pinto. Entendeu? Ele te fez com o cérebro, ele te fez com o coração, ele te fez com alma. E a alma cabe um universo de coisas, dentre elas o sexo. E o sexo, ele entra quando ele acontece dentro de todo um enredo de companheirismo, de cumplicidade, de amor, de entendimento. Meu amigo, eu creio que você ainda desconhece o que seja o sexo como fruto de amor. E aí, porque você ainda vivencia num ambiente religioso moralista, você está esgrimando com uma mentalidade proibitiva e restritiva e querendo buscar afirmação de superioridade espiritual, vivenciando a sua sexualidade de modo independente das restrições que são feitas dentro do ambiente moralista, como se isso fosse uma maturidade psicológica e espiritual. Mas no modo como você se viciou, se acostumou e se contenta com esse patamar raso da vivência da sua sexualidade, meu amigo,
Isso, ao meu ver, só demonstra que você vivencia uma imaturidade psicológica e anímica por desconhecer a profundidade oceânica daquilo que um relacionamento bem ajustado pode te proporcionar, incluindo o sexo, mas para além do sexo, né? Porque isso um dia vai arrefecendo, isso um dia vai cansando, e o que você vai ter? E o que você vai buscar, né? Portanto, eu diria que essa questão, ela não está na casa do certo e do errado, ou que você está pecando. Pelo contrário, isso está na casa de uma espécie de síndrome de Peter Pan. Já ouviu falar do Peter Pan, que é aquela criança que na Terra do Nunca se negava a crescer e inclusive fazia apologia à infância como sendo a única fase boa de viver. E ali, fixado naquela estação, com uma espécie de fobia pela fase adulta, ele queria trancafiar todas as crianças naquela mesma modalidade de vida, como sendo supostamente a fase mais ideal para ser vivida. E você, por aquilo que você viveu no seu passado, seja pelo trauma produzido no seu casamento anterior e que não foi trabalhado, e por essa vivência conflituada num contexto religioso restritivo e moralista, você criou uma fixação numa dimensão da vida que é o sexo. Que é bom? Lógico que é. E se você viver com multiplicidade e diversidade, você vai estar arrancando um pedaço de Deus? Não! Não está arrancando pedaço de Deus nenhum. Isso é entre você, o seu corpo e a pessoa com quem você está vivenciando. Mas agora, eu vou dizer para você, você está muito aquém do verdadeiro potencial de vida e de alma que você pode obter, não tanto com o sexo, mas com uma relação a dois madura. Ah, Felipe, mas enquanto eu não consigo encontrar... Ah, Felipe, mas é difícil encontrar... Olha, concordo. Já é difícil encontrar até quando a gente está aberto e caminha com a mente, com a energia voltada para esse encontro. Agora, se torna muito mais difícil de encontrar quando você estabelece dentro de você uma outra prioridade e uma outra ênfase, se acostumando e se nivelando com um determinado patamar de vivência que vai passar a ser o seu enquadramento e a sua essência, moldando e configurando a maneira da sua alma se expressar. Porque, afinal de contas, nós acabamos nos moldando e sendo o modo como nós lemos e interpretamos a nós mesmos e a vida. Não é por outra razão que o próprio Jesus afirmou: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. Portanto, meu amigo, se você vivencia a sua liberdade de ser em Deus e já não submete a sua consciência para ser julgada e sentenciada por alguém do lado de fora, mas você se basta na justificação que vem de Deus, e isso pela fé, meu Deus, isso é muito bom. Mas não tome isso como pretexto para você viver de sopinha e de mingau. Pelo contrário, tome isso como ponto de partida para você almejar as coisas excelentes, meu amigo, e poder mergulhar em mares profundos. Isso é o melhor que eu teria para te dizer. Paz e bem, e que Deus te conceda luz e orientação, meu amigo. Vamos lá,
Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma questão. Ela me foi enviada por uma pessoa querida aqui e diz o seguinte: bom mano Felipe, a paz de Jesus para você. Felipe, depois que conheci o amor de Jesus e comecei a buscar conhecimento, eu tenho uma dúvida dentro de mim. Será que Jesus vem do jeito que as pessoas esperam? Ou Jesus vem para aquele que realmente crê e começa a caminhar verdadeiramente com ele? Porque quando eu achava que o Eterno não me amava, eu vivia num inferno, mas era comigo mesma. Depois que entendi o amor dele, ainda estou me acostumando a me deixar ser amada e cuidada por ele. Naquela passagem dos discípulos andando com Jesus no caminho de Emaús, eles não o reconheceram. Não seria porque realmente eles não conheceram Jesus? E agora, Jesus? Levantado através da sua morte, ou seja, a glória dele, só os viram os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não sei se entendeu, mas tenho essa dúvida. Pode esclarecer? Querida, deixa eu te falar. Lá no caminho de Emaús, a razão do não reconhecimento imediato daqueles discípulos em relação a Jesus é porque Jesus estava ali com um corpo glorificado. Já não era mais esse corpo de carne que pende para a morte. Era o corpo que inclusive nós iremos alcançar quando da consumação dos séculos. Mas Jesus foi o primogênito. Sim, aquele que primeiro vivenciou a ressurreição plena, mediante inclusive a reconstituição de um corpo de glória. Esse corpo, no modo como ele foi feito e novamente encarnado em Jesus pós-ressurreição, ao mesmo tempo que carregava semelhanças, ele carregava uma glória, ou seja, uma diferenciação, onde na percepção sensorial imediata dos discípulos, eles não conseguiram reconhecer. Mas no final das contas, eles o reconheceram. Não pela aparência do corpo. Mas vai lá para o texto, no Evangelho de João, e você vai ver que eles não só, conversando com Jesus no caminho, sentiam o coração deles ardendo, mas eles insistiram para que Jesus entrasse na cidade com eles. Quando eles entraram, eles foram fazer uma refeição e no modo como Jesus deu graças pelo alimento é que eles perceberam que se tratava do mestre ali diante deles. Então, sim, existe um reconhecimento que se faz imediato e existem reconhecimentos que se fazem de modo gradual. Agora, o receio que você coloca aqui, minha amiga, é um receio que eu associo como sendo residual de uma neurose religiosa que você já vivenciou antes desse entendimento que hoje você tem da aceitação e do cuidado de Deus sobre você. Porque, minha amiga,
essa nossa relação com Deus não é uma relação por sensação, é uma relação por fé. E fé é uma decisão que a consciência toma de acreditar, independente dos sentimentos e das sensações. Porque essa decisão, ela se estabelece, por vezes, mesmo na contramão de sentimentos e de sensações. Para mim é muito fácil uma pessoa dentro da igreja dizer que está sentindo Deus na hora que os instrumentos de música estão lá tocando e estão no apogeu dos acordes e da música, e aí a pessoa sentindo uma vibração e um arrepio, e ela diz: estou sentindo Deus. Me desculpe, minha amiga, mas essa mesma sensação ela consegue acontecer também no Rock em Rio. Entendeu? Dependendo da música, do volume, do envolvimento, da letra ou do momento que a pessoa esteja vivendo ali, ela vai viver arrepio, choro e sensações altamente inebriantes ali, né? Só que aí a pessoa religiosa vai dizer: ah, mas aquilo é carne. A linha limítrofe entre o que você chama de carne e espiritual, na verdade, é tudo a mesma coisa, porque se trata tudo de fenômeno psíquico. Arrepio é psíquico, choro é psíquico, sentimento de alegria ou de quebrantamento é tudo psicológico. E nem sempre a gente terá esse arsenal anímico e psicológico do nosso lado em certas horas de aflição. Por exemplo, vocês acham que quando Jesus estava na cruz, gritando Lama, Lama, Sabachthani, cuja tradução no aramaico, no hebraico, significa Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Qual que você acha que era a sensação de Jesus ali? Vocês acham que era a sensação de Deus descendo, a mesma que você tem ali quando a música lá na igreja está tocando? Não. A sensação ali era de desamparo. De desamparo. Jesus estava dando voz a uma sensação. Mas a sensação não demoveu a atitude da consciência de Jesus em relação àquilo que ele tinha como um fato. O Pai me ama e o Pai e foi Ele que me enviou, e é por isso que eu estou aqui. Por isso é que logo depois de Jesus clamar Lama, Lama, Sabachthani, ele faz a oração: Pai, a ti entrego o meu espírito. Sim, porque ele dá voz à sensação, mas ele não norteia o seu olhar e a sua consciência pela sensação. E por isso é que eu digo, a fé é uma decisão da consciência independente da sensação. E é nessa direção, minha amiga, que, respondendo a sua questão, reconhecer ou conhecer Jesus, né? Reconhecer ou conhecer Jesus não é uma experiência meramente sensorial. Não é porque você foi na igreja e você chorou e se arrepiou, então você conheceu Jesus. Esse conhecimento é uma interação pela fé, onde você, criando determinações e escolhas na sua consciência, por vezes na contramão dos seus próprios sentimentos, a partir dali você vai criando um entendimento espiritual muito próprio e muito peculiar. E aí você ainda pergunta aqui, eu acabei não lendo essa sua pergunta: o reino já veio e está aqui entre nós, mas só vê quem realmente crê? Querida, ou a pergunta que você fez: ou Jesus vem para aquele que realmente
Será que Jesus vem do jeito que as pessoas esperam? Ou Jesus vem para aquele que realmente crê e começa a caminhar verdadeiramente com ele? Minha amiga, eu creio particularmente que Jesus nunca virá do jeito que a gente espera, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas são palavras de Paulo, o apóstolo. Por isso é que essa nossa relação com Cristo, ela precisa ser uma relação de decidir crer. E o reino de Deus já está em nosso meio, mas como o próprio Jesus disse em Lucas 17, ele não vem com visível aparência. Esse reino de Deus, ele não vem com visível aparência, porque ele está dentro de nós. Logo, o reino de Deus passa a ser o conjunto de pessoas, não necessariamente dentro de uma igreja, mas que vivenciam dia após dia a sujeição da sua própria essência aos princípios norteadores do Evangelho, frutificando, consequentemente, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, fidelidade, amor, domínio próprio. Sim, esses que assim vão vivendo dia após dia, já vão inaugurando e criando o reino de Deus nesse mundo, de forma sutil, de maneira não escrachada, de modo anônimo, mas efetivo, sim, de modo não exibido, mas eficiente. E isso vai acontecendo e se estabelecendo para longe das câmeras. Isso não gera seguidores no Instagram e nem no TikTok, mas melhora a vida de quem assim vive e vai iluminando a vida de todos os que caminham ao redor dessa pessoa. Esse é o reino de Deus entre nós. Muitas vezes nós não temos como identificar e dizer ali está, mas Deus sabe onde estão os seus. E a maneira disso viver não é tendo o sentimento de que você pertence, é apenas decidindo crer que você pertence, que você é amado. Ainda que às vezes tendo sensações opostas a isso, mas independente dessas sensações, fazendo prevalecer a decisão da consciência de acreditar. Espero de coração que eu tenha respondido a sua questão. Meus amigos, irmãos e irmãs, agradeço muito a presença de quem pôde ficar até o presente momento. Gente boa, muito obrigado pela presença de vocês. Com a graça de Deus, estaremos juntos na próxima quarta-feira, às 19h30. Convide a todos. Um beijão, gente boa, aqui no Instagram.